Eu estou gravando esse áudio para fazer a leitura de um pronunciamento de Dom Tomás a respeito do Padre Rifan. Isso foi por volta de 2015, eu acredito. Suplemento número 7. Então, Dom Tomás diz: Dom Rifan sempre foi um líder dotado de uma inteligência viva e de contato fácil. Ele não teve dificuldades para conquistar a admiração e a confiança de todos. Ordenado em 1974 por Dom Antônio de Castro Maia, ele não demorou a tornar-se o secretário do bispo de Campos. Em 1980, por ocasião da minha ordenação, o reverendo Padre Rifan encontrou um meio de ir a Icone, aproveitando-se de uma visita a Adlimina, que Dom Antônio fazia naquela ocasião. O reverendo Padre Rifan também visitou o nosso mosteiro na França, e Dom Gerard logo discerniu nele um futuro bispo. Os acontecimentos darão razão a Dom Gerard, mas de modo bem diferente que se poderia esperar naquela época. Mas não antecipemos. No Brasil, o Padre Fernando fora solicitado pelos fiéis de permanência para rezar a missa no Rio, num simpático diálogo entre o Padre Fernando Rifan e o Dr. Júlio Fleischmann, que é pai de Dom Lourenço. Foi selada uma cooperação entre Campos e a permanência. Abre aspas. Não podemos tirar o pão dos nossos fiéis de Campos para dar aos do Rio, fecha aspas, argumentou o Padre Rifan, que queria evitar este apostolado fora da diocese de Campos. Campos sempre se ressentirá de um certo legalismo que limitará a ação de Dom Antônio de Castro Maia e de seus padres. Abre aspas. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, fecha aspas, respondeu o Dr. Júlio, que com esta bela resposta ganhou a partida. Campos começou então a atender os fiéis do Rio, e quando o Mosteiro da Santa Cruz foi fundado em 1987, Campos pensou em nos confiar este apostolado. Consentimos somente numa colaboração, pois não queríamos assumir uma responsabilidade que poderia perturbar a regularidade de nossa vida monástica. Nosso apostolado, segundo o nosso fundador, o reverendo Padre Muard, não sei se é assim que se pronuncia, deve ser mais o das missões do que o das paróquias. Assim foi até 1989 ou 1990, quando Dom Lourenço assumiu o apostolado no Rio, ao qual foi acrescentado em seguida o de Niterói. Mas antes se deram as sagrações de 1988. Numa bela manhã, Dom Antônio de Castro Maia tomou uma decisão que pegou de surpresa os seus padres: ir a Icone para as sagrações. Essa decisão partiu dele mesmo, como o Padre Possidente repetiu em várias ocasiões. O Padre Fernando o acompanhou, bem como os reverendos Padres Possidente e Ataíde. Na cerimônia de sagração, o Padre Fernando traduziu o pequeno sermão, ou melhor, a profissão de fé que Dom Antônio fez para justificar sua presença naquela cerimônia e declarar publicamente seu apoio à obra de Dom Lefebvre. Este pequeno sermão marcou profundamente aqueles que o escutaram. Depois das sagrações, Dom Antônio e seus padres partiram para o Barru, onde eles não puderam entreter-se com Dom Gerard como desejavam. Dom Gerard os evitava, deixando assim perceptível para que lado ele estava inclinado. Saindo do Barru, o Padre Rifan deixou uma carta a Dom Gerard sobre a imensa confusão e decepção que um acordo entre o Barru e Roma provocaria na tradição. Quando no Brasil recebemos a notícia dos acordos, entramos em contato com Dom Lefebvre e com Dom Castro Maia, para nos orientar sobre o que era mais prudente fazer. O Padre Rifan, nessas horas difíceis, serviu de intermediário para nos comunicar os conselhos de Dom Antônio. Sua Excelência e os padres propunham que fechássemos Santa Cruz e nos instalássemos na Diocese de Campos. Uma carta de Dom Lefebvre nos fez tomar uma decisão diferente,
não entregar o mosteiro e fazer uma declaração pública expondo as razões de nossa ruptura com Dom Gerard. Os bens da Igreja pertencem ao Cristo Rei. Não se devem deixar que caiam nas mãos dos inimigos de seu reino universal. O padre Rifan veio a Nova Friburgo com o padre Tan ajudar-nos a redigir essa declaração. Posteriormente, ele voltou mais uma vez para falar sobretudo com Dom José Vanier, que tomara o partido de Dom Gerard, mas que tinha consideração pelos padres de Campos. Os reverendos padres Possidente e Rifan falaram com Dom José, mas sem resultado. Alguns dias mais tarde, o próprio Dom Gerard apresentou-se ao mosteiro com Dom Emanuel Butler para tentar reaver o mosteiro. Padre Fernando esteve novamente aqui para nos ajudar nas discussões que tivemos com Dom Gerard. Expressamos aqui nossa gratidão por toda a ajuda dada a Santa Cruz, que contrasta tanto com o que ele faz hoje. Logo após esses acontecimentos, ou um pouco antes, o padre Rifan veio nos ajudar numa missão em nossa região, com toda a sua experiência na matéria. Ao fim da missão, plantamos uma cruz com a inscrição Salva tua alma. Os laços entre nós e o padre Rifan aumentaram ainda mais por ocasião de uma viagem à Alemanha para obter ajuda para o mosteiro e para a paróquia do reverendo padre Rifan. Passando por Ecône, Dom Lefebvre nos recebeu com a gentileza que lhe era característica e colocou no bolso do padre Rifan uma ajuda substancial para a compra de um terreno onde se construiu uma igreja, a mesma onde atualmente ele defende a submissão ao Vaticano II e aos decretos litúrgicos da Igreja Conciliar. Que diria Dom Lefebvre se pudesse prever tão mau uso de sua generosa ajuda? Depois da morte de Dom Antônio de Castro Maier, uma questão urgente se impôs aos padres de Campos. Quem substituiria Dom Antônio? Isto já poderia ter sido feito em 88, mas Campos deixara passar a ocasião. Depois de algumas deliberações, o clero fiel decidiu escolher um bispo, e um pequeno conclave se reuniu. Conclave entre aspas. Dom Antônio indicara, antes de sua morte, 2 nomes: o reverendo padre Emanuel Possidente e o reverendo Monsenhor Licínio Rangel. Pode-se supor que o reverendo padre Rifan não tinha, pois, as preferências de Dom Antônio de Castro Maier. E aqui eu digo, Pedro, que bom fosse se o padre Possidente fosse escolhido para ser bispo. Continuando. O reverendo Monsenhor Rangel foi escolhido. A sagração de Dom Licínio Rangel realizou-se na cidade de São Fidélis, em 28 de julho de 1991. O bispo consagrante foi Dom Tissier de Melerret, assistido por Dom Williamson e Dom Galarreta. Apesar do respeito que se tinha por ele, Dom Rangel jamais pertenceu ao trio dirigente do clero de Campos. Os reverendos padre Possidente, Rifan e Ataíde tinham uma influência que limitava um pouco a ação de Dom Rangel, que era de temperamento bastante reservado e um pouco tímido. Não há nada de pejorativo nisso que é dito aqui de Dom Licínio ou dos 3 padres mais influentes de sua diocese. Isso é simplesmente um fato. Ele pode talvez explicar em parte os acontecimentos que se seguiram. Convidado pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X para pregar o retiro sacerdotal que precedeu o capítulo geral, onde Dom Felé foi eleito em 1994 para suceder ao reverendo padre Schmittberger, o reverendo padre Rifan tornou-se cada vez mais uma referência na tradição. Assim, quando a Fraternidade entrou em contato com Roma depois do jubileu do ano 2000 e convidou Campos para participar, o padre Rifan foi escolhido para representar Campos nessas entrevistas. O drama de Campos ia começar. Quando as condições apresentadas por Roma pareceram inaceitáveis por parte da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Campos preferiu não dar marcha ré. É difícil estabelecer qual é a responsabilidade exata de uns e outros nestes acontecimentos. O que pode-se afirmar com certeza é que o padre Fernando tornara-se o homem da situação, ainda que obedecendo
as diretivas de Dom Rangel, ele era o único interlocutor presente em Roma durante as negociações. O padre Rifan, deve-se notar, já tinha, depois de certo tempo, contato cada vez mais frequente com os progressistas e tinha também o costume de obter permissões para rezar a missa de São Pio V nos locais que pertenciam aos adversários. Embora isso não seja necessariamente um mal, isto foi, creio, uma abertura que contribuiu para a queda do padre Fernando e de toda a diocese. O simples contato com esses homens, imbuídos de modernismo e liberalismo, foi o ponto de partida dessa queda? Vale a pena fazer-se essa pergunta. Para a grande decepção dos católicos de todo o mundo, Dom Rangel assinou um acordo com Roma na Catedral da cidade de Campos, no dia 18 de janeiro de 2002, na presença do cardeal Castrilhon Royos, do bispo titular de Campos. Então, Dom Rangel assinou um acordo com Roma na Catedral da cidade de Campos, no dia 18 de janeiro de 2002, na presença do cardeal Castrilhon Royos, do bispo titular de Campos, Dom Roberto Guimarães, e de outras personalidades do mundo eclesiástico. Foi a sentença de morte da tradição em Campos, embora o padre Fernando repetisse que não se tratava de um acordo, mas de um reconhecimento. Todos os fiéis aceitaram os acordos, enganados por seus padres, que por sua vez enganaram-se a si mesmos. Na verdade, nem todos os fiéis aceitaram esses acordos, mas os que resistiram foram verdadeiramente os Pusilus Grex, ou Pusilus Grex, não sei como é a pronúncia do latim. Entre eles, deve-se destacar aqui o Sr. Hirley Nelson de Souza. Dom Licínio, atacado por um câncer, faleceu pouco depois, e o reverendo padre Rifan o sucedeu à frente da administração apostólica, nascida dos acordos com Roma. Sagrado pelo cardeal Royos, Dom Fernando revelar-se-á o rallié, por excelência. Tornando-se amigos de nossos inimigos, ele percorrerá todas as dioceses, abraçando aqueles que outrora ele atacava com um ardor que os progressistas não esquecerão tão cedo. Com a mudança de lado, Dom Rifan vai acumular as provas da sinceridade do seu alinhamento. Como disse Abel Bonard, um rallié nunca é bastante rallié. A autoridade do Vaticano II, a legitimidade da Missa Nova, a obrigação de se submeter ao magistério vivo dos papas liberais, a condenação de Monsieur Lefebvre, considerado como um cismático, tudo isso Dom Rifan foi obrigado a aceitar e proclamar. Todavia não era isto que os padres de Campos queriam, nem o que eles haviam dito aos fiéis, nem mesmo o que eles haviam dado a entender ao cardeal Castrilhon Royos. Prova disso a declaração que eles redigiram, na qual afirmaram sua determinação de continuar o combate contra o liberalismo, o modernismo e o progressismo que inspirou o Vaticano II. O cardeal Royos, depois de ler a declaração, fez a seguinte reflexão que um dos padres de Campos me relatou. Abre aspas. Sim, foi o que nós combinamos, mas não é necessário dizer tudo isto. Basta declarar que os senhores farão críticas construtivas conforme permite o Código de Direito Canônico. Fecha aspas. Abre aspas. Depois disso, disse o mesmo padre, nosso combate terminou. Fecha aspas. Seja por medo de contristar o Papa ou o cardeal Royos, seja por falta de convicção, ou por causa de uma fé abalada, ou por meio de Dom Fernando Rifan, ou por qualquer outra razão. O fato é que Campos tornou-se semelhante a um cachorro mudo. A Roma modernista não tem nada a recear da parte desses padres, apesar de eles terem sido formados na escola de um dos grandes bispos do século XX, que se opôs energicamente aos erros modernos. Como explicar isto? Sem querer penetrar no fundo dos corações e ir além daquilo que os fatos nos revelam,
Penso que certamente o contato com as autoridades que não professam a integridade da fé católica só pode levar pouco a pouco aqueles que se submetem a elas a compartilhar de suas ideias e de seu modo de ser. Dom Lefebvre alertara o bastante a Dom Gerard sobre isso. Em Roma não se faz o que se quer, mas o que Roma quer. Dom Gerard não levou isso em conta, Dom Fernando menos ainda. Mas a própria diocese é que viria a reação. Os próprios fiéis perceberam com o tempo que alguma coisa estava mudando. Eles apelaram para o mosteiro e Dom Antônio Maria foi rezar uma missa para eles numa fazenda que tem o belo nome de Santa Fé. Dom Fernando ficou furioso. Ele reuniu os culpados, entre aspas, e lhes advertiu duramente. Abre aspas. Ai dos senhores, se trouxerem aqui novamente um padre do mosteiro ou da fraternidade. Fecha aspas. Abre aspas. Excelência, respondeu um camponês que conhecera Dom Castromayer, isto depende só do senhor. Se o senhor perseverar na nova direção que escolheu, eu chamarei todos os anos um padre da fraternidade ou do mosteiro para fazer minha Páscoa, eu e a minha família. Fecha aspas. Esse fato é interessante porque agora estou falando, eu conheci pessoalmente esse senhor que disse isso a Dom Rifan. Na época que eu o conheci, ele tinha mais de 60 anos, e isso foi em 2010. Um lavrador, um camponês muito simples. Dom Rifan não pôde obter nada daqueles valorosos camponeses que atualmente nas grandes festas são mais de 250 numa pequena igreja. E digo eu hoje, na verdade são mais de 300 fiéis. Numa pequena igreja construída por eles, onde os padres da administração não põem mais os pés. Que é a Capela São Sebastião, que hoje é Priorado São Sebastião. Para terminar, observemos somente que Dom Fernando hoje concelebra com os bispos progressistas e diz que recusar sistematicamente a rezar a missa nova é uma atitude cismática. É o que chamamos de traição. Nós, Dom Tomás está falando, é o que chamamos de traição. Ação de faltar com a fidelidade que se deve ter aos princípios católicos, pois eles nos foram confiados pela Santa Igreja, ou seja, por Nosso Senhor. É uma constatação nada mais. Se se prefere uma outra definição de tradição, pode-se aplicar-lhe esta: crime de uma pessoa que passa para o lado do inimigo. É duro, mas é um fato. Todo mundo pode constatar. Que Deus nos preserve de fazer o mesmo nós, que por nossa fragilidade podemos cair ainda mais baixo. Atualmente, Dom Rifan é amigo daqueles que condenaram Dom Lefebvre e Dom Antônio. Ele chama João 23 e João Paulo II de beatos. Atualizando isso, então ele chama de santos. Ele é amigo dos liberais, daqueles que destronaram Nosso Senhor e que promovem a descristianização da sociedade. Que Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima nos preservem de perder a herança que nos foi legada com tanto sofrimento por Dom Marcel Lefebvre e Dom Antônio de Castromayer, a qual não é senão aquela de que falava São Paulo. Abre aspas, eu transmiti o que eu recebi. Fecha aspas. 1 Coríntios 11, 23. Assina Irmão Tomás de Aquino, Ordem de São Bento.